ocupado o dia todo não é ser produtivo. Então, hoje começa a nossa jornada aí de transformação. Claro que não se ganha a guerra sem a gente lutar. E toda transformação ela tem um preço. E esse preço eu chamo que é uma dedicação completa nossa, um esforço. É com disciplina, é com rotina, é com foco. Gente, não tem segredo. A gente precisa pôr a cabeça para trabalhar para a gente, não o corpo. E é justamente o conhecimento que vai fortalecer isso para que a gente tenha um comportamento de desafiar as nossas partes operacionais e transformar ela com inteligência, seja num bom processo, seja numa execução financeira que nos dê retorno. Então, esses comportamentos são os que mais desafiam a maioria dos donos de restaurante. Nesse longo desses 10 anos, eu vejo muito, eu presenciei comportamentos tanto de vários tipos de personalidades, seja eles de funcionários, seja eles de gestores. Pasmem, muitos me surpreendeu que a maioria do comportamento dos donos era pior do que do gerente ou do colaborador em geral. E a gente também costumou a julgar a equipe, né? Parece que a gente julga, mas poucos pensam em parar de julgar e fazer algo para que isso mude. E mesmo que você já construiu e já constituiu uma equipe fortalecida, nunca essa aula vai ser demais para que você consiga sempre aprimorar conhecimento. Que eu falo, gente, eu vivo estudando, porque eu não posso parar de estudar jamais. A gente precisa estar sempre a gente precisa estar sempre um degrauzinho lá na frente. A gente precisa estar ali, ó, com conhecimento para poder ser diferenciado. E essa maneira que eu sempre vejo é que eu quero que vocês saiam do módulo gestor bombeiro, que isso é uma frase que vocês escutam, mas não tem um outro sinônimo. Porque as pessoas, a gente aprende a viver no caos. Eu não sei se vocês repararam, mas a gente aprendeu a viver no caos. E o cérebro, ele é tão louco, né? Porque ele fala assim, não, mas tá bom, esse caos aqui eu já conheço, esse caos aqui eu já domino. A gente precisa entender que a confusão está entre você estar ocupado o dia todo não é ser produtivo. Então, muitos acham que viver no caos, não parar de trabalhar, ele chega em casa e fala, nossa, não parei um minuto naquele restaurante hoje. Mas ele não atacou 80-20, ele só apagou incêndio, ele só foi contornar problemas da equipe. Contornar, que eu digo, porque esses problemas amanhã estão de novo, juntando com outros, com outros e com outros. Então, tem uma grande diferença entre a gente trabalhar muito e fazer o que realmente faz o negócio crescer. Portanto, viver apagando incêndio, correndo atrás das urgências, sem atacar a causa raiz, vira o quê? Um ciclo vicioso. Você apaga o fogo de hoje, amanhã tem outro, amanhã o outro volta, e volta de novo com o outro que teve do outro dia, e aí tem um dia que você chega em casa e fala, meu Deus, eu não parei mesmo um minuto. E quando você vê, passaram semanas, meses, anos, e você não fez a sua empresa escalar. E o que realmente faria a diferença fica sempre para amanhã. E o amanhã passou anos. E eu estou falando isso, pode ser que não se enquadre em nenhum de vocês aqui, mas eu vi isso de perto. Então, o resultado lá na frente é eu sempre buscar, na conversa, né, com donos solitários, né, ele tem uma sensação de estagnação, ele tem, às vezes, um cansaço crônico, uma desmotivação, né, total desgaste de energia, e o pior, ele começa com aquela impressão de que o negócio dele está estagnado, que perdeu o time, que perdeu energia, que não serve, sabe, começa o cérebro de novo a atacar ele. "Você é um inútil, essa empresa para com isso, você não serve para nada", você entendeu? "Para a mão", e sabe, então começa a ser muito grande a fantasia na cabeça, mas é que ele não colocou todos os monstros para fora e resolveu. Então começa a criar monstros e monstros e monstros. Você já parou para pensar se amanhã eu falasse para você: "Olha, a sua empresa roda somente mais 48 horas", o que que você ia fazer no próximo dia, depois das 48 horas? Então são coisas que nós primeiramente precisamos fazer um planejamento da nossa conduta semanal para que essa empresa possa crescer. Não, de novo, não tem outra saída, eu não conheço. Se alguém tiver, me apresente. Quer um exemplo da rotina real que faz um restaurante escalar? Vamos supor, segunda de manhã, todas as segundas de manhã eu faço pedidos de compra, toda segunda à tarde eu faço provisão de pagamento, toda terça de manhã eu faço reunião com os líderes, toda terça à tarde eu faço a gestão financeira, análise do fluxo de caixa da minha empresa. E você tem o resto e deixe o período da tarde, de 2 horas, no final da tarde, para você pagar incêndio. Porque se você chegar na sua empresa e falar assim: "Bom, eu vou para a empresa, mas hoje é meu dia de fazer fluxo de caixa", você passar para dar bom dia na cozinha, você já não faz mais o fluxo de caixa. É ou não é? Acontece comigo, acontece comigo.
Eu falo assim: "Bom, eu vou ali conversar hoje com o gestor financeiro, eu não vou nem passar na cozinha", mas eles dão um jeito de me agarrar, me levam para a cozinha, de repente o gestor financeiro ficou para amanhã. Eu estou errada, entendeu? Porque eu ao chegar lá, eu tenho vários setores para ir, mas eu não vou conseguir fazer milagre num dia só. Então hoje, o que que eu faço? Espera aí, eu vou aí, mas primeiro eu marquei com ele lá, senão todas as coisas dentro de um restaurante são prioridades, tudo é prioridade. Então, se a gente entender que nós temos uma complexidade nas mãos, que a gente é uma indústria, que a gente é um prestador de serviço, que a gente é uma empresa complexa, a gente fica maluco. Por isso que não tem outro remédio quando eu falo que você tem que fazer uma agenda semanal. E honrar, aprender a dizer não no momento que tem que dizer não. E não é que você está virando as costas para sua empresa, você simplesmente está focado naquilo que dá resultado, porque apagar incêndio não vai trazer resultado. Não olhar para o seu fluxo de caixa não vai trazer resultado, eu preciso olhar os números. Não adianta você colocar um bom sistema. Ai, André, mas eu coloquei um bom sistema num software das galáxias lá no na minha empresa, ele me dá vários resultados. Que resultados é esse? Ah, mas quando eu quiser saber de uma coisa, ele está lá, mas quais são os resultados realmente que importa? Você não precisa estar numa Ferrari para você saber que você precisa sair do ponto A para estar no ponto B. Ela vai te levar, o Fusca te leva, a Ferrari te leva, mas em que condições você está indo? Um avião saindo de São Paulo para chegar aí no Rio de Janeiro, ele sabe o tanto de combustível que ele precisa e a reserva que ele precisa. Portanto, você precisa entender o que a sua empresa funciona e como ela funciona, o cenário que ela está eh, atuando ali na frente dos números, apalpando os números, vendo de perto. Depois que você aprendeu isso, pode jogar na Ferrari, no Fusca, que você quiser, mas você tem que olhar os seus números de perto. Então, você tem que reservar essas horas para olhar para circular durante uma operação, para ajustar, fazer alinhamentos, corrigir desvios, ouvir a equipe, tem que fazer, lógico, você é dono. Só que se você apagar incêndio, você nunca vai sair dessa operação, você nunca vai, chegar no momento e falar: "Ó, vou tirar férias com a família", vai ficar com aquela insegurança: "Ai, será que está tudo bem?", sabe, vai ficar escravo do seu próprio negócio, é horrível. Então, quando surgir um problema, registra esse ocorrido, né, resolve, vai resolver, mas você registra o ocorrido num livro de ocorrência. Pega um caderno, pega o que que aconteceu. Olha, fulano, errou na pizza, fulano errou na ponta do bife, o arroz saiu cru, sei lá, tudo que acontecer, caiu no chão, tudo quanto é o que foge fora do seu script, você vai lá e vai anotar o que aconteceu e de que forma aconteceu. Qual foi a causa que aconteceu? Então você escreve o que aconteceu, qual foi a causa e qual a solução aplicada. Vai ali, faz esse diário. Quando você perceber que você escreveu, que você vai lembrar, porque existe uma diferença muito grande, gente, do cérebro quando você está em anotações. Você pode ter certeza que o que você anota, você lembra muito facilmente do que você supostamente diz que vai lembrar. Então, qual foi a solução aplicada para aquele caso? E no final da semana ou no final do mês, você põe tudo isso e transforma num plano de contingência. O que que é um plano de contingência, Andréia? É um manual vivo de soluções práticas para que cada tipo de problema que aconteceu ali no seu restaurante, com o tempo, qualquer pessoa da sua equipe, do responsável, vai saber fazer na sua ausência. Seja a sua ausência do seu descanso, seja na sua ausência do seu final de semana, da sua folga. E é isso que acontece. Eu já vi, gente, gerente, o gerente não é um gestor de conflito? Pronto. Ele está ali para te dar um apoio, braço direito do dono. Você não qualificou, você não treinou esse gerente, e ele te liga até quando o som para. Aconteceu. Sábado à noite, tocando a banda, Alcatra e Mignon lá, tocando a banda dos caras, acabou o som, o gerente vai lá e liga para o dono: "Viu, acabou o som aqui, não sei o que que deu, que circuito deu". Amigo, precisa fazer isso, então tem que ter aquela proatividade, ligar para o sistema do cara que fez lá, telefone isso, tal ali, tá ali no caderno. "Ah, o sistema só que parou, não tá saindo notinha, não sei o quê", tá ali, tudo tá ali. O que o dono faz, você precisa fazer com que o gerente faça no seu lugar na ausência. Então o livro de contingência é muito importante, não queira você achar você lembra que você jantou antes de ontem, que nem ontem eu lembro. Então os problemas vão ficando cada vez mais o quê? Raros, porque você começou a atacar a causa raiz e não só os efeitos. Isso é gestão de tempo, isso é gestão de negócio, gente. E é isso que vai te trazer a liberdade, né. Por quê? A liberdade está em justamente você
delega. Quando a pessoa erra, você vai lá e repete, treina ela de novo para que ela não erre e assim vai. Pra você começar a dar corda para as pessoas poderem se soltar. Se você pegar todo mundo, a cozinha nesse braço, o financeiro nesse, o bar nesse, o salão na perna, na outra perna, e a equipe na cintura, você não vai andar, não vai escalar também. Então entenda uma coisa, a rotina, ela não é uma prisão, ela é uma liberdade. Então, eu vou explicar rapidamente. A neurociência explica que a repetição constante de um hábito, ela cria novas conexões neurais. Ou seja, quanto mais você planeja e executa de forma sistêmica e com disciplina, mais automático e natural fica, mais se torna. Vou dar um exemplo para vocês, vocês escovam o dente e nem percebem que escovou. Então, primeiramente, gente, você como gestor líder, estou falando a nível de liderança, tá? Planeja a sua agenda da semana. Execute com disciplina, mesmo não querendo, mesmo quando a tentação do bombeiro chama. A não ser que está pegando fogo literalmente, né. Procure feedback da sua turma. Procure também por reuniões semanais. Vou dar um exemplo, reuniões semanais com o líder, por exemplo, você é dono, né, você é dono, tem a liderança, seu gerente ali. Faça reunião semanal com ele e faça reuniões mensais com a equipe. Delegue, mas não debanda. Toda vez que você delegar, vai lá e faz uma auditoria. Esse também é o grande problema. Pede para fazer uma tal coisa e nunca mais pergunta para aquela pessoa se ela fez e de que forma ela fez. E quando vai procurar saber o resultado, já foi, já virou e a pessoa te entregou resultados errados. E geralmente resultado errado, por lembrar disso, em 10 anos eu nunca peguei um financeiro correto. Eu nunca, por isso que eu desafio vocês na aula de finanças. Eu nunca peguei um financeiro correto, mesmo a empresa pagando um gestor financeiro para fazer a execução. Porque eles não olham com o olhar do custo de mercadoria, que é o CMV, e eles não entendem até como que se faz a conta correta, né, a aplicação do CMV correta. E vamos falar a verdade, né, gente, abrir um restaurante, para mim, é a coisa mais fácil que existe. Você tem dinheiro, você tem vontade, você abre as portas e tchau. Agora manter esse restaurante sólido, escalável, lucrativo, é aí que está o desafio. E ainda hoje, porque os clientes estão mais exigentes, os funcionários estão mais difíceis de reter, e a concorrência, para mim, está muito mais agressiva. Porque tem gente que não sabe precificar. Assim como você não sabe precificar o seu exemplo, ele também não sabe. Então, às vezes, você chega um aluno para mim e fala: "Andréia, como é que a pessoa está conseguindo vender o Marmitex mais barato que o meu?". Simples, porque ele também não sabe precificar. As despesas que ele tem não são as mesmas que você tem. Mas isso a gente vai falar na aula que vem. Então, com a concorrência, que também não busca conhecimento, nunca se exigiu tanto, tanto habilidade de um líder, de um dono. Nunca foi tão necessário aprimorar habilidades. Vocês entendem o que eu vejo hoje? Não dá para ficar parado. Mas eu vou ficar ali mergulhada naquela situação que daqui a pouco eu estou com síndrome do pânico e não vou fazer nada para minha vida está passando. Então, e um restaurante, ele não é feito só de CNPJ, gente, ele é feito de pessoas. E as pessoas estão cada vez mais difíceis de lidar. E as pessoas, elas não são iguais. Mas é por isso que a gente vai cruzar os braços e deixar frouxo? Que aí vai perder o controle mesmo, aí tá enrolado. E o que conecta pessoas a outras pessoas são ações de liderança, de comunicação clara. Porque tem muita gente que fala: "Ah, eu me comunico com a minha turma", só fala bom dia todos os dias, ele acha que ele comunica com a empresa. A empresa são pessoas. Então a gente precisa ter ações de comunicação mais clara, de uma cultura forte. Cultura forte é equipe forte, processos bem feitos. E tem processos bem feitos quando eu falo: "Gente, a cozinha não precisa ser um fardo, não precisa estar pesado para ter esse clima, não precisa estar", sabe, parece que é um caminhão nossa, é um peso ir para o restaurante, você olha para a cara das pessoas logo cedo de bom dia, parece que elas querem matar um. E para que, se a gente não está dentro do hospital, a gente não está dentro de uma delegacia, a gente está num lugar que oferece afetividade. Eu falo no meu livro, afetividade. A gastronomia é uma troca de afeto. Geralmente quem é dono de restaurante, quem está no ramo da alimentação, até na cozinha, ele gosta de ser afetivo, ele é hospitaleiro, se você chegar na casa dessa pessoa, eu tenho certeza que ela vai te tratar bem.
Então são pessoas que gostam de afetividade, a comida é um afeto, então é entretenimento, a gente está sempre ali, ó, lidando com alegria, com comemoração, com festa, com fraternização, momentos de lazer, então não precisa ser pesado, caramba, comida é alegria. Eu quando como eu quando como fico super feliz, entendeu, uma coisa boa. Eu gosto, o corpinho fala por isso. Então a rota 1 não poderia ser diferente, chamada gestão de pessoas, porque antes da gente falar lá de ficha técnica, cardápio, precificação, CMV, a gente precisa falar de gente. É o primeiro desafio que você vai enfrentar, e não é só com a sua equipe não, é com você mesmo, com seus hábitos, com a sua forma de planejar, com a sua forma de agir, com a sua forma de liderar. A sua equipe espera isso de você. Então, eu digo sempre que a equipe ela tem muito a ver, o comportamento da sua equipe tem muito a ver com o seu comportamento, com o seu comportamento. Pode ter certeza, pode anotar isso mesmo. Se você tem um comportamento frouxo, ela vai liderar frouxo. Se você chega no restaurante, come um prato e você não paga, ela se sente no direito que vai ser a parte a mesma coisa, não vai pagar. Quantas pessoas eu vi consumindo o mesmo cardápio que você vende? Não existe isso, gente. Não é possível manter um CMV saudável, eh, fazendo com que a sua equipe coma no mesmo cardápio que você vende. Pessoas e processos. Primeiro pessoas, depois processos. É sobre o prato que chega perfeito na mesa ali do cliente, mas que antes disso, quem picou, né, quem foi lá o pica-pau, quem cozinhou, quem serviu e, sobretudo, quem liderou cada detalhe disso. Então, o restaurante de sucesso, ele é construído pelas mãos de uma equipe forte. Gerir pessoas não é só delegar tarefas, é estar ali, ó, inspirar, liderar, crescer junto com elas e depois se solta. Vocês vão chegar e falar: "Mas não está se achando pessoas como essa". Gente, não está se achando pessoas em lugar nenhum, eu acabei de falar de pessoas, está complicado demais. Mas está tudo. Tirar o celular deles, então, meu Deus, que tarefa difícil, mas não foi impossível. Agora, você precisa ter clareza, você precisa ter o quê? Uma cultura definida, você precisa saber treinar, você precisa saber dar feedback. Poxa, quando foi a última vez que você elogiou um seu funcionário? E olha que uma coisa que acontece, quando a cultura ela auto se cria, eu falo que ela auto se cria, que é quem cria essa cultura autocriada? A equipe. Você demandou, não fez uma cultura, não implantou cultura, aí vem a cultura do deixa para depois, depois eu faço, ah, não deu tempo, ah, a cultura, sabe, do mimimi? Fulano trabalha mais que eu, o cara só tá ali para ver o que o outro faz. E aí vocês não percebem, eu posso estar falando besteira, tá, eu tô falando muito daquilo que eu vivi em campo. O caos está tão silencioso da desmotivação ali dentro, sabe, da improdutividade reinando, que geralmente o dono é o último a saber. Quando fica sabendo. Porque ele tá tão focado no tal do pagar incêndio, em outros pontos que não faz essa empresa crescer, e amanhã ele tá de novo correndo atrás de buscar substituir aquela pessoa que faltou e nem avisou. De sexta-feira eles faltam, vão dar atestado na segunda-feira, e você continua com essa pessoa. Porque não tem o tempo, né, vai falar para mim que não tem tempo de manter um banco de currículo, mesmo que você não está precisando da pessoa, de pegar uma vez por mês, a cada 15 dias, 20 dias, e entrevistar 5, 6 pessoas, deixar armazenado aquilo que você gostou, ligar para a pessoa quando precisar e falar assim: "Rodrigo, lembra quando a gente esteve conversando? E aí, você está feliz onde está? Ah, ô André, podemos conversar? Podemos, vem aqui". Agora, sai contratando na bacia das almas. Sai substituindo, perguntando para todo mundo da cozinha: "Alguém tem um parente à toa que possa vir fazer um bico aqui?". Não é porque vocês são uma empresa que não precisa de qualificação, entre aspas, você precisa sempre perguntando para todo mundo se tem algum parente ali. A gente precisa entrar na nossa casa, saber quem a gente coloca. As pessoas ficam tão achando que funcionário é custo, que é custo, que é custo. O cara não percebe, gente, já teve uma pesquisa já, faz um, quê? 1 ano e meio atrás que eu vi essa pesquisa, que eu li, uma equipe motivada, ela produz de 20 a 30% a mais. E se você não põe ordem na sua casa, eu cheguei na cozinha, a pessoa pegou o celular, cadê a pessoa? Pegou o celular, colocou em forma do YouTube e estava vendo vídeo descascando cebola. Meu Deus, ela não sabe se ela sorri, se ela chupa cana. Não pode, querida. Fica cantando, dançando, saliva na comida. Que o restaurante ele é um bar. E seus funcionários são os remadores. E se cada um remar para um lado, o que que acontece? Vão rodar em círculo, é o que está acontecendo. Ninguém tem o mesmo ideal, ninguém quer chegar no mesmo lugar. Então, se todos remarem para o mesmo lado,
seguindo o ritmo certo, que você, capitão, colocou o destino, colocou os seus marinheiros nos seus devidos lugares, você vai chegar longe, rápido e menos desgaste. Por isso que eu falo, trabalhar com a cabeça. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Quando o seu negócio cresce, seus funcionários crescem com ele. E essa inconstância de acordar com uma dormir com uma ideia e acordar com outra, atropela tudo, inclusive a equipe. Então, ele geralmente é inconstante, porque ele está vendo que ele não está tendo retorno financeiro, então ele começa a tirar para todo lado. Hoje ele quer pôr sobremesa, será que a sobremesa é boa? Mas será que foi o iFood que eu fiz contratação errada? Aí no outro dia ele resolve mudar o cardápio e a equipe vai junto. Você pira, todo mundo, você desgasta, você desequilibra, é todo mundo numa roda gigante, vai caindo. O estilo de liderança, gente, ele afeta não só o desempenho das pessoas, mas a vida delas. Entende como isso é complicado? Liderança não é só carisma, é responsabilidade, não é gritar na cozinha, é ensinar com clareza. Não é comprar sem treinar, pô, é dar treinamento, é corrigir com propósito, trazer pessoal para jogar o time. As pessoas não sabem nem para que lá elas estão. E digo mais, elas acordam todos os dias para estar na sua empresa e para elas é mais um dia. Para vocês é um dia que vocês têm que vender para pagar as contas. E se você não ficar atento a isso, o resultado não adianta chorar no final do mês, que é todo o circuito durante os 30 dias, você não faz nada. Vai se lamentar no último dia do mês, e aí vai passar, mês que vem vai ser melhor, mês que vem vai ser melhor. Passaram-se 3 anos. Ergue a tua cabeça, porque lidar com contratação e dispensa, isso faz parte da sua vida. Você é gestor, seja ele que ramo for, vai aprender a contratar e vai aprender a mandar embora quando tem que mandar embora. E segundo pesquisa, a cada 10 contratações por habilidade, 9 são dispensadas por comportamento. E aí, você vai sacrificar 30 pessoas da sua equipe por causa de um? Você não pode fazer isso, tá? Eu já tive empresas que mantiveram o líder sabotador o tempo todo, que perdeu praticamente 70% dos funcionários até enquanto eu estava lá, inclusive eu, porque eu não fiquei. Envolvimento de liderança, para mim, tá acima de um treinamento de equipe. Porque nenhum treinamento também vai bastar se a sua equipe não tiver uma base de liderança efetiva. Ela precisa ser firme, mas não precisa ser rude. Então, quando a equipe também começa a não enxergar você como líder, a gente tem um problema. E como é que você vai identificar que ela não te enxerga como líder? Quando, por exemplo, você numa sociedade, exemplo, André e Renata, ao invés de ele ir no André, eles vão na Renata. Talvez não é porque o André seja um mau líder, talvez ele seja mais incisivo do que a Renata, que é boazinha. Mas aí que tá, a Renata pega, e se é o André que cuida de pessoas, né, dentro da empresa, fala com a Renata, perdão, se é a Renata que cuida, se é o André que cuida de pessoas, a Renata tem que falar, procure o André. E vice-versa, se for cozinha, fala com a Renata. É assim que você começa a funcionar. Agora, você vai lá e atende ele. Aí você fala assim para o seu gerente, Rodrigo, você é meu gerente, eu posso contratar o Leandro? Andréia, eu não contrataria o Leandro. Vem cá, Leandro, dá sua carteira aqui, vamos contratar. Meu Deus do céu, eu já vi isso. E acontece, tá? Então, significa claramente que ele não vê você como líder, porque talvez você também não imprimiu uma cultura de que ali você tem que falar comigo querendo ou não, meu querido. Porque ali, ó, processo, operação é a Renata, financeiro é a André, e gerente é Rodrigo, sabe? Então, cada um tem um papel muito claro. Isso é uma comunicação clara. Aquele seu funcionário, braço direito, que você julga, que lá na cozinha te atende excelente, eu já vi também, hein. Que tal, cara, eu vou pôr ele para gerente agora. A Andrea falou que eu tenho que formar um líder bom para eu também saindo da cozinha, tal, saindo dali da operação. Às vezes você mata o cara, não é todo mundo que quer responsabilidade e pressão não, não tem pessoas que não vivem bem na pressão e você acaba perdendo ele de vez. O melhor garçom aqui de um cliente falou assim: "André, o que você acha de colocar o Wesley como gerente?" Eu falei: "Olha, ele é um menino, tem um comportamento bacana, atende bem as mesas, ele é receptivo, ele é agradável, precisa ver se ele vai corresponder, vamos fazer um teste com ele, mas diga que é um teste, se ele se interessa." Ele até se interessou por ego, mas o gerente foi lá e ele começou a se esforçar, tal, tal, mas o dono chegou nele e não aumentou salário nenhum. Então tem umas coisas que a gente vê que não, e aí aí pasmem de novo, né, voltei lá, cadê o Wesley? "Olha, André, ele foi para outro bar, para outro restaurante." Eu falei: "Mas por quê?" Aí ele pediu aumento, o cara não deu. E ele tá lá de gerente? Não, tá de garçom. Gente, fazer o quê, né? Tá aí.
Tem pessoas que vivem bem na pressão e tem gente que não vive e por que não vivem bem, né, na pressão e nem com muita responsabilidade. Tem gente que gosta de estar no espaço dele ali, na cozinha dele picando, quietinho, não quer nem ser líder de cozinha, quer ficar na profissão pica-pau. E isso a gente tem que ter habilidade, na liderança, né, de um contexto geral, que você tenha essa percepção pra colocar as pessoas sabe, cuidado muito com o que você fala, que eu também já errei. Eu gostava tanto da performance daquela pessoa na cozinha, que eu falei: "Não, você é chefe de cozinha agora". Subiu tanto na cabeça que ela já tinha esparramado pra um monte de gente. Ela era tão quietinha. "Filha, calma". E as pessoas se sentiram constrangidas, porque: "Espera aí, por que que ela é melhor que eu?". Elas não sabem, elas não conseguem enxergar que também não sabe, né, não faz o seu trabalho pra, né, não enxerga e não desenvolve bem o seu trabalho. Mas ela só sabe ver que, pô, por que que a pessoa lá recebeu promoção e eu não? Já começa a ter um atrito aí, a outra chega a pessoa chega no salto, então a gente sempre tem que ter muita habilidade para você promover uma pessoa que já está lá dentro, ou para você trazer como uma pessoa de fora. A gente está trabalhando hoje em dia muito com ego, então é falar menos, sabe, quanto menos você falar, melhor para você. Mas tem um processo lá atrás, antes de você abrir a porta da sua casa, que é justamente o que eu quero que vocês acessem a rota 1. Tem as aulas lá bonitinho, todas as aulas e todas as ferramentas que eu falo em aula tá lá, só não aplica quem não quer. Porque nós temos 3 perfis de gestores, tá. Existe 3 perfis: aquele que não enxerga que precisa de ajuda, aquele que sabe que precisa, mas não muda nada, e aquele que busca ajuda e faz o que precisa ser feito. Então, conhecimento mais ação gera transformação, é a minha frase. Transforma-se sempre com treinamento contínuo, com estudo, com feedback positivo e corretivo, com processos coesos bem definidos, com escuta ativa da equipe, não é só o bom dia. Nós temos que gerir um restaurante que ele tem uma sonoridade positiva, e o cliente sente, gente, pode ter certeza, porque eu sempre falo, a comida fala. Se vem um prato sendo montado aqui para mim, se for um prato montado, um à la carte que seja, eu olho para aquele prato, eu sei perfeitamente como ele foi feito, como estava o humor da pessoa, eu consigo até entender. Mas isso envolve muito trabalho primeiro, muito trabalho, muita resiliência, não é fácil, não é? Não é. Quando foi, né, a última vez ali que você ouviu o seu funcionário que pediu demissão? Ninguém sabe por que que o cara saiu. Quando você perguntou para sua equipe como é que está o andamento das coisas, o que que você pode fazer por ela para que ele desenvolva o teu trabalho melhor? Isso exige muito, mas não dá um treinamento, não dá um utensílio, dão até panela sem cabo, gente, panela de pressão que não funciona, forno todo sem a borracha, fogão cheirando queimado lá, fogão com vazamento de gás. Cheguei numa cozinha, os meus olhos começou a lacrimejar, que é isso? "Ah, toda vez que liga esse fogão tá assim". Mas que hora que vai passar essa queimação nos olhos? "Ah, daqui a pouco". "Mas que é isso?". Eu já avisei que isso aqui tá com vazamento". "Mas você avisou quem?". "Avisei o gerente". "Mas o gerente avisou o dono?". Sabe, começa quando você absorver uma informação e não colocar para resolver para fora, então você tá ferrado, tá morto. Se você quer um garçom que sorria, que ele se sente que está sendo valorizado, se você quer que uma cozinha entregue no tempo, que ela tenha estrutura, que ela tenha método, que ela tenha respeito, isso tudo eu volto a repetir, que é o processo seletivo para você pôr uma pessoa dentro da sua casa. Então começa a organizar, começa a treinar, começa a auditar, e principalmente vamos começar com uma cultura. Cultura é o espelho do dono. O que que você aceita e o que que você não aceita. O que que você tolera e o que você não tolera. Você tolera atraso? Você tolera panelinha? Você tolera gente tóxica, fofoqueira? Tolera gente que não veste a camisa, que falta, que atrasa, que fica de rodinha, que fica no celular, que vai no banheiro toda hora, que sai para fumar toda hora? O que que você tolera dentro da sua casa e o que você não tolera? O que é aceitável vira cultura. A cultura precisa ser repetida todos os dias, você precisa lembrar as pessoas que estão envolvidas, entre salão, cozinha, equipe, que existe uma cultura. Você já analisou lá quem que te entrega os seus resultados? Você já analisou como é que a pessoa reage quando ela é cobrada? Você já parou para analisar quem está sempre negativo, está sempre no pessimismo, que nunca isso vai dar certo? Você já percebeu quem que assume os erros dentro da sua cozinha e quem que não assume? Seja cozinha, salão, sei lá, eu tô falando aqui o que vem na cabeça. Quem só resolve os problemas que chegam ou quem só aponta problema? Tem aqui que só aponta problema. Vocês não precisam de ter pessoas na equipe que só aponte problemas. Eu não quero na minha equipe pessoas que só me apontam problemas. Não dá. Então, esses dados todos que eu estou falando, eles ajudam a você treinar uma equipe, a você promover, a você substituir. Ele ajuda. Eu vou treinar essa pessoa, eu não vou promover, eu vou substituir.
critério não está em saber fritar batata frita. O critério está em resiliência, em disponibilidade para aprender, em comunicação e higiene. Pelo amor de Deus, higiene. Uniforme passado, bonitinho. O critério está em saber você a pessoa está afinada com a cultura que você quer implantar. E eu vou dizer uma notícia, para quem está dentro já, quando você vai imprimir uma cultura, quando você vai fazer todas essas modificações, você tem que chegar um a um e conversar. "Olha, aqui está o checklist das suas funções, aqui está a minha nova, a minha cultura que a gente vai empregar. Aqui também eu estou te dando treinamento, estou te dando uniforme, estou te dando condições de trabalhar. Tá bom para você? Vamos junto". Uma coisa triste que aconteceu é que eu gastei praticamente 2 semanas junto com um advogado para redigir uma cultura top dentro das ordens da lei. E aí a gente treinou essa nova cultura, né, fizemos uma baita de um buffet ali para eles: "Ó, vamos dar notícias que as coisas vão mudar, que cigarro agora é tal hora, que agora não vai poder ficar circulando com o celular". Então essas modificações dentro dessa cultura exigia pelo menos uma festa, né, não podemos tacar a notícia: "Ó, batata é tua e tchau", não é assim. Vamos aproveitar também, vamos colocar uniforme desse pessoal, já vamos dar avental que está faltando, já vamos dar camiseta e já vamos passar aquelas botinhas lá, não sei o quê, então tudo bem. E aí a gente conduziu de uma forma muito suave, porque se você tem medo daquilo de falar, eles vão perceber que você está falando: Então, é que agora você não pode mais celular". "Como não posso?", né, a pessoa vai pensar em cima de você. "Olha, agora não pode mais celular, gente, mas também se vocês querem trabalhar com celular, vai ser telemarketing", né, então bom, então a gente fez toda essa mudança, gastou-se uma grana danada, gente, a nível de investimento de tempo com esse advogado, investimento, né, enfim. E aí olha que aconteceu, esbarrou numa informação crucial. As mudanças, quando elas são abruptas, né, elas precisam de um tato. Se um funcionário chegando depois da implantação da cultura, tudo bem. Aqui tá aqui ó, a cultura, ó, você vai é assim, 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 tá tudo bem? Você quer? Então vai para o RH. Vamos fazer o treinamento, vamos tudo bem, a pessoa já entra dentro da sua empresa com o beabá bonitinho, agora quando você vai mudar o beabá dentro da empresa, vamos devagar. Mas aí que está o grande problema, uma cultura, como eu disse, que a gente precisa todos os dias fazer um pouquinho de cada vez, ela ficou engavetada, porque o RH não aplicou nenhuma sanção, quando ele viu pelas câmeras, nem do celular, nem horário de fumar, nem horário de descanso, nem atraso, ele simplesmente engavetou. E aí é o que eu falo, né, se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer lugar tá bom. Se você não sabe, qualquer caminho serve. Então, é muito triste quando eu ouço, né, primeira entrevista que eu faço com uma equipe, eu falo: "Ah, tal, que eu cheguei para a gente poder fazer uma transformação bacana, vamos trabalhar com mais eficiência, vamos trabalhar com a cabeça, né, para a gente não ficar tão desgastado aí na operação, ficar dando bundada aqui e um cotovelada, não, vamos fazer uns processos bem tranquilo". Uma equipe chega para mim, é muito triste ouvir isso e falar assim: "Olha, aqui é uma desorganização que não tem tamanho". Ou dizer para mim: "Nossa, isso aqui é uma bagunça". Não foram 5 vezes não, tá. É triste e feio, né, porque, onde você tem uma equipe que já fala que a sua empresa é uma bagunça, ao contrário, eu quero que vocês tenham uma empresa a partir de hoje, gente, que as pessoas desejem trabalhar com vocês, né, desejam estar com vocês, dentro da cultura de vocês. Vocês têm que ser um restaurante mais cobiçado para se trabalhar, mais desejado, porque esses seus funcionários são seus clientes, viu. Eles tanto falam mal, falam bem de você. Ele pode espalhar na sua cidade que é o pior lugar para se trabalhar, ou que paga mal e atrasado, ou que não paga hora extra, ou que não paga isso, aquilo outro, é seus próprios funcionários. Eles derrubam sua pontuação, ainda mais cidade pequena. A sua equipe precisa saber o que você espera dela. Você precisa ter um organograma claro das funções, você precisa ter uma descrição de cargo, você precisa ter metas para a cozinha, metas para garçom, metas para salão, metas de limpeza, tem que ter reuniões semanais, tem que ter acompanhamento. E se você não tiver nada disso, precisa fazer, porque aí você está criando uma fábrica de incêndio, e não uma empresa organizada, mas isso já está lá atrás. Hoje, o dia de hoje, para frente, a gente vai junto. E não importa o segmento que você está não, tá. Quando a gente estuda a gestão globalizada. Não importa nem o cargo que você ocupa, só importa daqui para frente os resultados. Bora junto então? Gente, obrigada a todos que compareceram aqui, e vamos junto. Até mais gente, tchau, tchau.